Oi, pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Júlia e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Antes da gente estar começando, eu já queria estar pedindo, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, porque isso me mostra se vocês estão gostando do conteúdo que eu estou trazendo pra vocês. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para você receber todos os vídeos. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a voz de Deus. Bem, e hoje eu vou estar contando sobre uma experiência que eu tive recentemente e eu pude testificar a voz de Deus de diversas formas na minha vida. E antes da gente estar entrando no assunto em si, talvez você seja um novo convertido ou alguém novo na fé, né? E você se pergunte se Deus realmente fale assim, tipo, você faça isso, isso e isso. Cara, ele pode até falar, mas Deus usa diversas coisas, diversas formas pra falar com a gente. Ele é Deus, ele usa o que ele quer e quando ele quer pra falar conosco. E então, esse ano eu tava passando por um processo na minha vida, tá acontecendo há algum tempo, em que eu tava em dúvida com relação a me dedicar em duas áreas da minha vida, duas áreas diferentes. E na minha cabeça, eu não ia conseguir continuar estar fazendo as duas coisas, porque eu tava vacilando nas duas, no fim das contas. Porque eu tentava me dedicar em uma e aí eu não me dedicava na outra, e aí eu tentava me dedicar na outra e não dava certo nenhuma das duas e nada tava dando certo direito. Então, quando chegou em dezembro, eu fiz um propósito com Deus, de Deus, eu preciso de uma resposta, ou é X ou é Y. Porque eu precisava de uma direção para apenas uma dessas coisas. Era o que eu achava. E eu deixei bem claro, assim, tipo assim, Deus, eu preciso de uma resposta clara, entendeu? Bem óbvio, bem. É isso aqui. Pra eu ter certeza absoluta que era aquilo. E assim, eu comecei a orar, a entregar na mão de Deus, pra Ele estar me direcionando, pra eu estar sensível à voz dele, para eu estar atenta ao que ele queria falar comigo. E logo no início do mês, ele já foi me dando indícios e sinais de que não seria X ou Y, seria X e Y. Eu ia continuar fazendo as duas coisas. E aí, assim, a minha parte humana já foi reclamando ali, né? Tipo assim, Deus, eu não tô aguentando, não tô dando certo, eu não tô dando conta. Mas já no meio do mês, ele já tinha me falado de várias formas que seriam as duas coisas. Através da palavra, lendo a Bíblia, falando ao meu coração, falando através de pregações que eu presenciei. E eu entendi que era aquilo que Deus queria comigo. Mas eu segui orando, até porque eu fiz o propósito durante o mês. Então, não vou abandonar o propósito ali na metade do mês. Mesmo eu tendo ali a ideia de que eu já tinha a resposta que eu queria. E no dia 31 de dezembro eu tive uma experiência incrível. Através de duas pessoas, Deus falou comigo e confirmou que não era para eu desistir de nenhuma das duas coisas que eu estava tentando escolher entre uma das duas. E querendo ou não, nosso coração ele tende mais a alguma coisa do que outra. E obviamente que eu tendia mais para um lado. Mas Deus me disse que não era para eu desistir de nenhuma delas. E quem ia me dar força era Ele. Que quem ia me sustentar era Ele. Independente do que eu achasse. Durante o mês inteiro, Deus colocou um letreiro bem grande na minha cara, entendeu? Aqueles que pisca colorido, de o que era para eu fazer se eu quisesse continuar debaixo da vontade, da direção dele. Então, só me restou obedecer, colocando aos pés dele toda a minha ansiedade, todo o meu medo. Aquele sentimento que a gente tem de que não vai conseguir, de que não vai dar conta, de que não vai dar certo, lançando tudo sobre ele, como ele mesmo diz em 1 Pedro 5,7, que é para nós lançarmos toda a nossa ansiedade sobre ele, porque ele cuida de nós. E como ele mesmo me disse, ele me sustentaria e me daria forças. Eu não tenho costume de fazer isso, assim, nunca fiz. Mas com base nisso, né, em toda essa experiência que eu passei no mês de dezembro, eu escolhi um versículo para mim esse ano, para eu estar me lembrando dessa experiência. E que foi Salmos 23, versículo 1. Um versículo simples que a maioria conhece, mas que vai me lembrar da bondade de Deus, de que Ele tem cuidado de mim e de que Ele me sustenta, pois o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará porque a única coisa que eu preciso para viver é Ele. Ele é quem me dá vida e Ele é quem cuida de mim em tudo. Então, se Ele me diz que é para eu continuar fazendo aquilo que Ele colocou em minhas mãos e que Ele vai me sustentar, quem sou eu para falar que eu não consigo? E hoje eu quero te encorajar
a estar seguindo a vontade de Deus para sua vida, independente do quão difícil ela seja para você nesse momento. Estando sensível à voz dele e ao cuidado dele. Sendo ele falando diretamente com você, como ele chamou Samuel, ou através da Bíblia, de pregações, é a voz dele, é a palavra dele, é o meio que ele usa para falar com a gente. Quantas vezes eu não sinto Deus falando comigo quando de manhã eu acordo e os passarinhos estão cantando? Gente, eu acho a coisa mais linda. Olha como Deus faz as coisas tão perfeitas em cada detalhe. Mas para a gente estar ouvindo a voz de Deus, onde quer que seja, nós precisamos estar atentos e ter intimidade com Ele, porque para Ele contar os seus segredos e os seus planos para nós temos que ser amigos dele, temos que ser íntimos dele, para que assim conheçamos a vontade que Ele tem para nós. Como disse o próprio Jesus em Mateus 6,33, busquem, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Conheça a voz de Deus e Ele te guiará em todas as situações.